Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu irei falar das contratações, negociações, renovações e saídas de jogadores do Flamengo para 2020. Então já vai deixando o seu like se você ainda não deixou. E se você ainda não for inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Então sem mais enrolações, vamos direto pro vídeo. O Flamengo já contratou o atacante Pedro Rocha, que jogou o último Brasileirão pelo Cruzeiro e pertence ao Spartak Moscou da Rússia. O rubro-negro definiu os detalhes pendentes do empréstimo, com opção de compra do atacante junto ao clube russo. Pedro Rocha já estará à disposição da comissão técnica que comandará a equipe na Taça Guanabara com um time alternativo, formado em sua maioria pelo Sub-20. Pedro Rocha tem 25 anos e disputou o último Brasileirão pelo Cruzeiro, que acabou rebaixado. O atacante, que chegou ao clube mineiro em abril, marcou 4 gols em 33 jogos pela equipe. Dono dos direitos federativos do atleta, o Spartak Moscou inicialmente queria vender Pedro Rocha este ano, para reaver pelo menos parte dos 12 milhões de euros, 55 milhões, investidos em 2017. O Flamengo, no entanto, convenceu o Spartak a aceitar novo empréstimo. O Náutico confirmou a venda do atacante Thiago, de 18 anos, para o Flamengo. Os valores da negociação não foram divulgados, segundo o Alvirrubro, por conta de uma cláusula de confidencialidade imposta no contrato a pedido do clube carioca. No entanto, a equipe pernambucana, como de costume nas negociações do Alvirrubro com jogadores da base, revelou que ainda mantém 18% dos direitos econômicos da jovem promessa, com o objetivo de lucrar em negociações futuras, valores além do percentual concedido pelo direito de clube formador. O atacante chegará inicialmente para integrar o time sub-20 do Flamengo, que disputará a primeira fase da Taça Guanabara. Antes do acordo ser firmado, o gestor alvirrubro havia colocado um valor para que o atleta deixasse os aflitos, estipulando uma venda em 3 milhões de euros, cerca de 14 milhões. O montante exato da transação, porém, só será apresentado pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube. Desde que subiu ao elenco profissional no início de 2019, Thiago desempenhou principalmente a função de ponta direita. Em campo, encerrou o ano como vice-artilheiro do Náutico, com 8 gols marcados, e foi determinante na campanha alvirrubra, guiando junto ao time o acesso à Série B do Brasileirão, além de chegar ao vice-campeonato estadual e às semifinais da Copa do Nordeste. Depois de aguardar propostas da Europa que não se concretizaram, o zagueiro Gustavo Henrique deu sua resposta positiva ao Flamengo e será jogador do clube em 2020. Com contrato de 4 anos. Ele ainda tem vínculo com o Santos até 31 de janeiro do ano que vem, mas já havia indicado a mudança de destino e a chegada ao rubro-negro em fevereiro. Um pré-contrato já está assinado e o jogador chega para disputar a posição. Com 26 anos de idade, Gustavo Henrique tem 1,96 de altura. O jogador atuou a vida inteira no Santos e foi titular na campanha do vice-campeonato brasileiro deste ano. O Flamengo está interessado no atacante Pedro, da Fiorentina da Itália, mas a Fiorentina está dificultando a negociação. Isso porque o clube italiano quer vender o centroavante de 22 anos. O rubro-negro, por sua vez, deseja o atleta emprestado e usa o fato de Pedro estar mais maduro após uma possível temporada em solo carioca. Intransigente, a Fiorentina pagou 11 milhões de euros, cerca de 49,5 milhões na cotação da época pelo atacante. Agora, os italianos desejam pelo menos reaver essa quantia. O Flamengo, no entanto, negocia a compra de Gabriel Barbosa e oferece 16 milhões de euros, algo em torno de 73 milhões, à Inter de Milão, também da Itália. Com isso, o rubro-negro não teria como investir alto em 2 atacantes, em um curto período de tempo. Pedro foi negociado com a Fiorentina em agosto deste ano, após o Fluminense recusar proposta milionária do Flamengo. Na Itália, o centroavante ainda sofre para se adaptar. Ele entrou em campo 6 vezes e balançou a rede em uma oportunidade. Além do rubro-negro, o atacante tem propostas de Portugal, mas os clubes também esbarram na intransigência inicial dos dirigentes italianos. O Flamengo fez contato com o volante Wendel do Sporting. Ele está há 2 anos no futebol português. O ex-jogador do Fluminense tem contrato com o Sporting até 2023. A ideia, em um primeiro momento, é conseguir o empréstimo com o clube de Lisboa. Não é a primeira vez que o Flamengo procura o jogador, que tem interesse em jogar no campeão da Libertadores.
Não temos um prazo, mas queremos definir essa situação logo no início da janela europeia, para o Wendel ficar tranquilo. Saindo ou ficando no Sporting, seu objetivo e foco total está em manter o desempenho e disputar as Olimpíadas do meio do ano que vem, comentou Cláudio Moisés dos Santos, tio e empresário de Wendel. Aos 22 anos, o Wendel é nome frequente na seleção olímpica. O jogador vinha sendo titular do Sporting, mas foi afastado do time principal recentemente por questões disciplinares. O brasileiro foi punido por ter permanecido até mais tarde em um restaurante. Como é reincidente, foi rebaixado para a equipe sub-23, mas já voltou a ser relacionado para a equipe principal. Segundo a imprensa portuguesa, o Wendel entrou na lista de negociáveis. A multa é de 60 milhões de euros, mas o Sporting aceitaria vendê-lo por 20 milhões de euros. Um eventual acerto com o Flamengo, no entanto, seria por empréstimo. O Wendel retorna para Lisboa e já volta aos trabalhos com o Sporting, de olho no clássico contra o Porto, dia 5 de janeiro. Logo quando chegou em Portugal, o jogador trabalhou por 5 meses com o técnico Jorge Jesus, a quem agradece e elogia muito. Queria voltar a trabalhar com o Mister. Foram 5 meses e ele me orientou muito quando cheguei em Lisboa. Pena que foi por pouco tempo, disse o jogador. Questionado sobre a possibilidade de defender o Flamengo em 2020, contudo, ele se esquivou. Não posso falar nada sobre isso. Tenho contrato com o Sporting. Desconversou. O Flamengo monitora o mercado e tem entre os nomes para o setor Rodrigo Dourado, volante do Internacional. Fora de atividade desde julho, por edema ósseo no joelho esquerdo, o jogador de 25 anos tem contrato até o fim de 2020 com o Colorado. Dourado tem perfil de volante que agrada a Jorge Jesus. O Sporting de Lisboa em 2017 e o Al Hilal da Arábia Saudita manifestaram interesse no atleta quando o português treinava essas equipes. Jovem, com 1,86 de altura e boa saída de bola, ele foi campeão olímpico junto com Gabigol e Rodrigo Caio em 2016. A diretoria rubro-negra se informou recentemente sobre as condições do jogador colorado e sabe que um acordo por renovação dificilmente vai sair no último ano de contrato com a diretoria gaúcha. Em 2015, o Internacional renovou o contrato de Dourado até o fim de 2019 e ampliou até o fim de 2020 posteriormente. Este ano, depois de algumas sondagens do futebol europeu e troca de representante, hoje o volante tem Gilmar Veloz como agente. Houve contatos iniciais para novo acordo, mas as conversas ficaram paralisadas com a lesão. Em posição privilegiada no mercado interno brasileiro, o rubro-negro avalia fazer propostas contando com o último ano de contrato a seu favor. No mês de 2020, o volante poderia assinar pré-contrato com outro clube. Luiz Felipe voltou a ser especulado no Flamengo e o Sporting de Portugal se manifestou sobre o assunto. O jornal português Record noticiou que o Flamengo havia sondado novamente o atacante, mas o diretor do Sporting, Hugo Viana, negou que venha acontecido qualquer contato de dirigentes do rubro-negro pelo jogador. Além disso, Viana ainda estipulou o preço para aceitar negociar Luiz Felipe, 15 milhões de euros, cerca de 70 milhões na cotação atual. Luiz Felipe tem 26 anos e chegou ao Sporting em janeiro deste ano. Após lesão de Bas Dost, o centroavante conquistou seu lugar na equipe comandada por Marcel Keizer. Na temporada 2019-2020, o jogador participou de 21 jogos, marcou 9 gols e deu 2 assistências. O Flamengo abriu negociação com os empresários do volante Thiago Maia. De acordo com a jornalista Raíssa Simplício, do portal Gol ao Brasil, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, se reuniu com um dos agentes de Thiago Maia, em shopping no Rio de Janeiro. O interesse do Flamengo no jogador não é de agora. O rubro-negro negociou com o volante no meio deste ano, mas as tratativas com o Lille não foram adiante. Com isso, o Flamengo contratou o meio-campista Gerson. Em entrevista recente ao Esporte Interativo, Thiago Maia abriu o jogo sobre negociação frustrada com o Flamengo, em meados de 2019, e reafirmou o desejo de defender o Flamengo. O Flamengo estava muito perto, mas teve algo que não deu certo. O clube não liberou. Quem sabe em janeiro possa acontecer alguma coisa. O que o Gerson está vivendo, creio que era para eu estar vivendo. Como eu não fui para lá, ele acabou indo, contou o jogador. Thiago Maia, de 22 anos, nunca escondeu ser torcedor do Flamengo. Ele demonstrou diversas vezes vontade de retornar ao futebol brasileiro e atuar pelo rubro-negro. O que pode facilitar é o fato do volante não estar
atuando com frequência pelo Lille. Até então, ele disputou apenas 4 jogos na atual temporada europeia. Na de 2018 e 2019, o jogador entrou em campo 27 vezes e deu 1 assistência. O seu contrato com os franceses vai até julho de 2022. Rafael Alcântara do Nascimento, mais conhecido como Rafinha Alcântara, nunca fez questão de esconder a paixão pelo Flamengo. Apesar de nunca ter defendido as cores do clube de coração, e no que depender do atleta, este fato vai mudar. Em entrevista ao canal Que Partidazo, o atual jogador do Celta de Vigo reafirmou o sonho de jogar com a camisa flamenguista. Todo mundo sabe que sou fanático pelo Flamengo. Penso sim em atuar pelo clube. Acompanhei a temporada, até porque tenho amigos do Flamengo. E fiquei muito feliz pelo Brasileiro e pela Libertadores. É um sonho vestir a camisa da seleção. O time de hoje é realmente uma seleção. É um sonho vestir a camisa do Flamengo. Não sei se a curto ou longo prazo, mas sei que é uma vontade e ainda mais neste momento do clube, revelou Rafinha Alcântara. O Flamengo tem interesse no atacante Michael, do Goiás. O atacante do time alviverde foi destaque no Brasileirão e virou alvo de grandes clubes brasileiros. No entanto, apesar do interesse do Flamengo, os dirigentes do rubro-negro ainda avaliam os valores que estão sendo exigidos. De acordo com o portal Goal, a cúpula rubro-negra deseja contratar Michael para reforçar o elenco em 2020. Porém, os dirigentes do Flamengo não acham um bom negócio arcar com 25 milhões de reais por apenas 50% do passe do atacante, valor perdido pelo Goiás, clube que o jogador pertence. Aos 23 anos, Michael marcou 16 gols em 54 partidas disputadas no ano, entre Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Goiano e Copa Verde. O contrato do jogador com a equipe esmeraldina vai até o fim de 2021. Vale destacar que, além do Flamengo, outros clubes da Série A, como Palmeiras e Corinthians, chegaram a estudar a contratação do atleta. O Corinthians, por exemplo, ofereceu 25 milhões, mas a proposta foi negada pelo Goiás. O Flamengo, que deseja negociar René, teve Ayrton Lucas oferecido pelo Spartak Moscou. Com a possível negociação de René, o Flamengo vai precisar de um substituto para a lateral esquerda. Segundo informações do Torcedores.com, o Spartak ofereceu Ayrton Lucas, mas o Flamengo ainda não respondeu ao empresário. Ayrton tem 22 anos e fez sua segunda temporada pelo clube russo. O lateral esquerdo é titular do Spartak Moscou e em 2019 disputou 21 jogos. O atleta foi revelado pelas categorias de base do Fluminense e teve passagens pelo Madureira e o ABC de Natal. Ainda de acordo com o portal, apesar da proposta do time russo, o Mengão está de olho em Reinaldo, que atualmente joga no São Paulo. No entanto, as negociações pelo jogador não serão fáceis. Reinaldo assinou a renovação de contrato em outubro deste ano e o vínculo foi prolongado até 2021, extensivo a 2022. O Flamengo tenta a contratação de Milton Caraglio, atacante do Cruz Azul do México. De acordo com o AM Jornal, representantes do Flamengo entraram em contato com o Cruz Azul antes da viagem ao Catar, para a disputa do Mundial de Clubes. Ainda segundo o jornal, os dirigentes do clube não quiseram negociar o atacante. Milton é argentino e um dos maiores artilheiros do futebol mexicano. O atacante tem 31 anos e marcou 22 gols em 55 jogos oficiais. O lateral direito Guga, do Atlético Mineiro, foi oferecido ao Flamengo. A informação foi divulgada pelo jornal O Dia. O nome do atleta agrada a cúpula rubro-negra. Segundo o dirigente do Atlético, o clube mineiro aceita negociar o jovem por 5 milhões de euros, 23 milhões de reais na cotação atual. Aos 21 anos, o Guga foi convocado para o pré-olímpico da seleção sub-23. Revelado pelo Avaí, Guga foi contratado pelo Atlético no dia 28 de dezembro de 2018. A temporada do jogador foi ótima, levando em conta as boas atuações e a segurança que possui, apesar da idade. Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o jogador disputou 18 jogos, desarmou 35 vezes e deu 4 assistências para gols. O centroavante Marcelo Moreno cogitou retornar ao Flamengo futuramente. Apesar da primeira passagem abaixo do esperado, acabou se tornando reserva com a cessão de Hernani Brocador. O atleta mostra prestígio pela equipe e deixa as portas abertas. Seria incrível jogar o Mundial, é um sonho meu ganhar essa competição. É o máximo para um jogador de futebol. Acredito que tenho idade ainda e futebol para jogar no Flamengo futuramente. Mas estou empregado há 5 anos na China, muito bem. Vamos deixar que o futuro fale por si. Sei que deixei as portas abertas,
Sempre fui grande profissional, honrei a camisa. Se tiver que voltar, vou voltar. Tudo pode acontecer, disse Moreno em entrevista ao jornal O Globo. Um dos nomes mais ventilados nos últimos meses no Flamengo foi o de Diego Costa, do Atlético de Madrid. Mas o vice-presidente de futebol Marcos Braz descartou a possibilidade do atacante, pelo menos por agora. Em entrevista ao canal Fox Sports, Braz elogiou o Diego Costa, mas afirmou que os valores assustam e por isso o centroavante naturalizado espanhol está fora dos planos do Flamengo por enquanto. Diego Costa não procede, os números dele são altíssimos, é um grande jogador, é renomeado na Europa, mas não procede, afirmou. Se depender da vontade de Jorge Jesus, as categorias de base do Flamengo contarão com a chegada de uma joia angolana. Trata-se de Zito Luvumbo, considerado uma das maiores promessas do futebol. A informação é do jornal português A Bola. De acordo com informações iniciais, o jovem desperta interesse em vários clubes do mundo. West Ham, Lille, Sporting e Boa Vista foram os primeiros interessados na contratação do jovem de 17 anos. No entanto, após a excelente exibição durante o Mundial Sub-17, Flamengo, Manchester City, Leipzig e Mônaco entraram para a lista. Edson Queiroz, agente da jovem promessa, confirmou os diversos interesses e afirmou que ainda não há nenhuma definição sobre o futuro de Zito. Há uma grande agitação nesta fase, ouve-se falar em todos os clubes. O que sei é que temos muitas propostas em cima da mesa, e o que posso garantir é que a melhor escolha passará pelo melhor projeto desportivo. Trata-se de um grande talento, e que deve ser bem gerido e acompanhado, pontuou. Caio Henrique, que se destacou atuando na lateral esquerda do Fluminense, segue como nome que agrada a diretoria do Flamengo. Apesar disso, o rubro-negro enfrenta concorrência do Grêmio e considera que a negociação é difícil. A informação foi publicada pelo jornal O Globo. Ainda de acordo com o veículo, o Grêmio já teria conversas adiantadas para contratar o jogador, que pertence ao Atlético de Madrid. O volante Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, deixou claro que dá preferência ao futebol europeu, mas não fechou as portas para o Flamengo, em entrevista ao Bola da Vez do canal ESPN. Não dá para fechar a porta para nenhum clube, e o Flamengo hoje tem os melhores jogadores. É uma honra ser procurado pelo Flamengo, sabendo que eles ainda estão procurando melhorar. Mas hoje, minha ideia é sair do Atlético e ir para o futebol europeu. O Flamengo está interessado na contratação do colombiano Luis Orejuela, que defendeu o Cruzeiro em 2019, mas que pertence ao Ajax da Holanda. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Mauro César Pereira, através de seu canal do YouTube. Mauro ainda informou o motivo do interesse do Flamengo no jogador colombiano. De acordo com o jornalista, João Paulo e Rodinei não conseguiram passar confiança para se tornarem os substitutos de Rafinha. Por isso, os dirigentes desejam adquirir Orejuela, embora ainda não tenham feito proposta oficial. Já renovaram o contrato com o Flamengo, Renier. O jovem ampliou o vínculo com o Flamengo até o fim de 2024. Outro que renovou com o Flamengo foi Everton Ribeiro. O camisa 7 amplia contrato com o Flamengo até o fim de 2023. Voltam de empréstimo ao Flamengo, Bill. O atacante tinha contrato com a Ponte Preta até o fim do Paulista, mas foi devolvido. Alex Muralha volta ao clube após ser capitão e destaque no acesso do Coritiba. Tem mais um ano de contrato. Thiago Santos volta de empréstimo da Chapecoense sem ter entrado em campo. Possui mais um ano de vínculo com o Flamengo. Thiago, o goleiro defendeu o América Mineiro em 4 jogos da Série B e volta ao clube, mas não faz parte dos planos. Tem contrato até o fim de 2020. Rômulo volta de empréstimo ao Grêmio e não faz parte dos planos. Tem mais um ano de contrato com o Flamengo. Continuam emprestados pelo Flamengo. Clebinho, quem está emprestado ao Tóquio Verde, do Japão até janeiro de 2021. Marques Lenin, o jovem tem contrato com o Avaí até janeiro de 2020, mas não está nos planos. O zagueiro Patrick está emprestado ao Midtjylland da Dinamarca até meados de 2020. Ronaldo segue no Bahia até o fim de 2020. Já saíram do Flamengo o lateral direito Rodinei, que foi emprestado ao Internacional até o fim de 2020. O meio-atacante Matheus Sávio teve boa participação no acesso do Kashiwa Reysol para a Série A da J-League e foi comprado pelos japoneses. O contrato de Gabriel com o Flamengo se encerra junto ao empréstimo do Kashiwa Reysol. O jogador fica livre no mercado.
Podem sair do Flamengo o zagueiro Rodolfo. O contrato acaba com o Flamengo e dificilmente será renovado. Nos valores atuais, a chance é zero. O empréstimo de Gabigol ao Flamengo com a Inter de Milão se encerra no dia 31 de dezembro. O clube negocia com o jogador, após já ter um acordo costurado com os italianos. Bruno Henrique é monitorado de perto por clubes da China e conversa com o rubro-negro por valorização contratual. Para retirá-lo do Flamengo, será necessário uma proposta de 90 milhões, e os agentes de Bruno Henrique acreditam em propostas deste patamar. Em entrevista, Bruno Henrique diz que faria contrato vitalício com o Flamengo. Confiantes em um final feliz, Flamengo e Jorge Jesus avançaram por uma renovação até o fim de 2020. O Flamengo ainda tem muitos jogadores para definirem seu futuro na temporada de 2020. O fato é que Jorge Jesus utilizou pouquíssimas vezes alguns jogadores e a ideia é emprestá-los para dar mais rodagens aos atletas, que poderão até serem vendidos. Então vamos aos nomes de quem pode estar de saída do Flamengo. São eles: Vinícius Souza. O provável destino será o Red Bull Bragantino por empréstimo por 1 ano. Berril, o Coritiba pode ser o provável destino. João Lucas, o Sport pode ser o provável destino. Pires da Mota, empréstimo ou venda. Lincoln, empréstimo. Matheus Dantas, empréstimo. Lucas Silva, empréstimo. Vitor Gabriel, empréstimo. Hugo Moura, empréstimo. César, empréstimo. PP, empréstimo. Rômulo, empréstimo ou venda. Alex Muralha, empréstimo ou venda. Rafael Santos, empréstimo. Todos esses jogadores que eu citei podem ser emprestados ou vendidos pelo Flamengo para a próxima temporada. Galera, o vídeo está chegando ao final e se você tiver gostado, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de deixar o seu like para nos ajudar. E também ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e também compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Então é isso, um forte abraço para vocês e eu fui!